criança, paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Que bom te encontrar aqui para a nossa segunda aula de fevereiro, onde nós estamos falando sobre propósito. Você se lembra o que é propósito? É aquilo que nós nascemos para fazer e o nosso propósito geral é glorificar, adorar e ter comunhão com Deus. E hoje, nesta aula, nós vamos conhecer sobre o propósito da igreja. Você sabe responder para a tia Débora? Qual o propósito da igreja? O que é a igreja? Bom, quando nós aceitamos a Jesus, quando chamamos Ele para o nosso coração, recebemos o perdão de Deus para nossas vidas, nós então começamos a fazer parte da igreja. E a Bíblia Sagrada traz muitas ilustrações, exemplos para nós entendermos qual é o propósito da igreja. Por que, tia Débora, é importante que eu vá até a igreja? E nós vamos aprender isso nesta aula. Para começar, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12 e o versículo 27. E diz assim: Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Para nós entendermos, o que será que é uma igreja? Para que nós vamos à igreja? Porque a igreja existe. No livro de Atos, nós começamos a ver o início da igreja, de vários irmãos reunidos que tinham a mesma fé em Jesus Cristo para juntos realizarem uma missão. Qual é essa missão? Levar o Evangelho de Deus, pregar o amor de Jesus para outras pessoas. E eu e você, criança, fazemos parte da igreja. Sim, a Bíblia nos diz que a igreja é como um corpo, onde o cabeça é o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, na nossa cabeça está o cérebro e ele comanda todo o nosso corpo. Assim também é Jesus. Jesus é o cabeça da igreja e nós, eu, você, fazemos parte do corpo. Mas responde para tia Débora, um corpo é feito só de um membro? Será que um corpo só com mãos, ou só com pés, só com olhos, será que não ficaria muito esquisito? Com certeza, um corpo só de um único membro não teria muita função, não teria como sobreviver. Como que um corpo só de mãos ia sobreviver sem o coração, sem o pulmão para respirar? Olha como é importante que um corpo, o nosso corpo, tem vários membros. Tem mãozinha, tem pé, nariz, olho, boca, braço, barriga. Existem os membros que nós conseguimos ver do lado de fora, mas também membros que estão escondidinhos do lado de dentro do corpo. E não é porque eles estão escondidos que eles não sejam importantes. Não, eles são muito importantes. Criança, assim somos nós. Nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E cada um de nós somos um membro muito importante. Não importa o tamanho do membro, qual é a função dele, a gente sabe que ele é importante. Por que cada membro é importante? Para que o corpo possa se mover, se mexer e também ter vida. Mas o corpo não faz o que ele quer, ele faz o que a cabeça manda.
assim somos nós. Quem é o cabeça da igreja? Responde para tia Débora. Muito bem, Jesus é o cabeça da igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. E nós fazemos aquilo que o nosso Senhor Jesus deseja de nós. E assim como no corpinho físico nosso, na igreja também tem algo muito importante: a união. Criança, já imaginou se a sua cabeça falasse assim: vou andar, e os seus pés não obedecessem? Ou imagina a sua mão escrevendo de um jeito, mas o seu braço querendo ir para o outro lado. Já imaginou isso? Não ia ficar muito esquisito? Não ia dar uma grande confusão? Com certeza. Assim também nós, igreja, o corpo de Cristo, nós precisamos ter união, ter comunhão, amizade entre os irmãos, porque nós somos muitos membros, mas nós estamos fazendo parte de apenas um corpo, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. E o nosso propósito é, através da nossa união, levarmos a palavra de Deus para as pessoas. Outra coisa muito importante de ter na igreja é edificação. O que é isso, tia Débora? É de nós ajudarmos os nossos irmãos a crescer na fé, porque cada um de nós podemos ajudar uns aos outros a crescer, a continuar nos caminhos do Senhor. Por isso, tia Débora quer que você saia dessa aula sabendo algo. Não importa que você é criança, você tem uma função na igreja. Você é um membro muito importante. Sim, Deus tem um propósito na sua vida, e aquilo que Deus tem para você vai abençoar o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Existem dons que o Senhor deu para cada um de nós. Uns têm o dom de louvar, outros têm o dom de falar, de pregar, de tocar. Todos nós temos dons. Sim, e isto é para edificar, para unirmos uns aos outros, para glorificar, adorar o nosso Deus. Criança, Deus diz para você: eu tenho sonhos, planos, promessas para a sua vida, e Deus deseja que você viva tudo isso ajudando os nossos irmãos, ajudando a igreja do Senhor. Aquilo que você carrega no seu coração é para abençoar o corpo de Cristo, para abençoar a igreja. Olha, a tia Débora ama crianças. Sim, eu amo crianças. Eu amo falar para crianças. E Deus me deu este privilégio, esta alegria. Mas isto só tem valor se eu fizer para o bem da igreja, do corpo de Cristo. Por isso nós estamos aqui nesta aula, juntos, aprendendo mais a palavra de Deus. Tudo que Deus te deu, tudo que há em você é para servir a igreja do Senhor, para ajudar os nossos irmãos a crescerem na fé. Por isso, não podemos deixar de ir na igreja. É muito importante nós nos unirmos para louvar, para glorificar, para agradecer o nosso Deus. Porque não existe corpo só feito com cabeça, assim como não tem corpo sem a cabeça. Tia Débora, o que você está querendo dizer? Não dá para dizer que eu amo Jesus se eu não amar o corpo. Como eu posso dizer que eu amo a cabeça e não amar o corpo? Como eu posso dizer que eu amo Jesus, mas eu não ir à igreja, não congregar, não amar os meus irmãos? Isso não está certo.
Se você ama Jesus, se você tem um grande amor por tudo que Jesus fez por você, você também precisa amar a igreja, porque ela é o corpo de Cristo e todos nós somos irmãos, filhos do nosso Deus Pai. Amém? Glória a Deus! Foi para isso que o Senhor nos fez, para vivermos em unidade e ajudarmos uns aos outros como igreja do Senhor, que tem o propósito de glorificar e levar a palavra de Deus para muito mais pessoas. Amém, criança? Glória a Deus! Bom, faça as atividades desta semana. Nós nos encontramos semana que vem para conhecermos qual é o propósito da família. Uau, vai ser uma aula maravilhosa. Um beijo para você. Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor Jesus. E a gente se vê na igreja. Tchau!